Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar mais uma dica de como usar melhor o seu Racimede, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre agendamento simultâneo. Existem 4 tipos de formas de agendar os pacientes no Racimede. O mais comum, que é o agendamento direto, né? Você vai lá, escolhe o profissional, escolhe o dia que o paciente quer agendar, o horário e agenda ele no que ele for fazer, consulta, retorno, algum tipo de procedimento, certo? Existe o agendamento com ocorrências, que é aquele que o paciente vai vir hoje, amanhã, depois de amanhã, né? Daqui a 5, 6 dias, vai vir direto durante, por exemplo, 10 sessões no mesmo horário, né? Então, você faz uma marcação só, um agendamento só, e ele simultaneamente, né? Ele marca várias e várias vezes na sua agenda, tá certo? Existe o agendamento, existe a multimarcação, né? O multiagendamento, que consiste em o paciente vai vir na sua clínica, vai fazer 3, 4 procedimentos, né? Ou vai passar em 2, 3 profissionais diferentes, em horários diferentes naquele dia. Para você não correr todas as agendas, fica até cansativo, você escolhe o primeiro horário que o paciente vai vir e faz uma multimarcação. Escolhe o outro profissional, um pouquinho em outro horário, um outro profissional na parte da tarde. E quando você clica no botão, ele automaticamente agenda no mesmo dia em 3, 4 agendas diferentes, tá certo? E existem agendas diferentes em horários diferentes também, tá certo? E existe o agendamento que a gente chama de simultâneo, direto, onde você pode agendar uma vez só para um determinado profissional e automaticamente o Racimede agenda para um outro profissional ou uma outra sala, um determinado aparelho que você precise, que tenha uma agenda e que encaixe o paciente ao mesmo tempo que você agendar para aquele profissional. Tá certo? Então a gente chama isso de agenda simultânea, né? Agendamento simultâneo. Eu tenho aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui esse exame específico, né? Que quando eu agendar para ele, quando eu agendar alguma coisa, algum paciente para esse exame específico, ele tem que automaticamente também agendar para o aparelho 1. Eu tenho uma agenda do aparelho 1 com os horários, né? Tá certo? E quando eu agendar para o profissional A, ele tem que jogar também no mesmo horário, né? Para esse outra agenda, aqui no caso o aparelho, tá? Então vamos supor que é um aparelho, que você pega o aparelho, leva de uma sala para outra, né? Tá certo? Então você precisa agendar aquele aparelho, né? Só tem ele na clínica, então você faz esse tipo de coisa. Um centro cirúrgico, entendeu? Né? Então é para isso que você usa esse agendamento simultâneo, tá? É bem simples. Eu estou com o tipo de atendimento aqui que eu já cadastrei, né? Que aqui é uma, né? As informações de observação para aparecer na hora que eu estou agendando, né? E falei, olha, quando você agendar esse procedimento aqui, esse atendimento aqui, você automaticamente lança também para a agenda 103, aparelho 1, tá bom? É só marcar aqui. E aí a gente vai lá, como funciona. Vou escolher aqui para variar o nosso paciente teste, né? Paciente teste, famoso, né? Vou escolher o paciente teste, né? E vou escolher o que? O tipo de atendimento, que no caso, né? Vai ser o exame 1 lá que a gente tinha feito, né? O exame específico que a gente tinha feito, né? Já trouxe até aqui a preparação daquele exame, né? Só dando uma prévia, né? Se você quiser também, você já pode mandar a preparação para o e-mail do paciente, tá? Agendou aqui, já vai para lá, tá certo? Bom, então eu vou dar 2 cliques aqui, escolher ele e clicar no botão confirmar. Olha, ele agendou aqui às 10 horas, como eu disse, que vai fazer o exame. Mas se eu for na agenda do aparelho, olha lá, também está agendado às 10 horas o procedimento na agenda do aparelho, né? E se eu clico aqui e clico nesse botãozinho que ele mostra o mapa do paciente, ó, tá as duas agendas. A agenda para o doutor teste, né? E também está agendado para aquele mesmo horário para o aparelho 1. Então, com isso, eu acelero o meu processo, né? Eu posso agendar rapidamente em 2 lugares o mesmo paciente simultaneamente. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado.